Título: A parábola do agricultor e as sementes, no presente. Cena 1: O agricultor no barco. O cenário mostra um agricultor, representado por Jesus, em pé em um pequeno barco que flutua em águas salgadas. Ele olha para uma multidão reunida na praia. O vento sopra suavemente. Jesus, com voz serena e firme. Ouçam. Um agricultor saiu para semear suas sementes. Algumas caíram pelo caminho, e as aves as comeram. Outras caíram em terreno pedregoso, onde havia pouca terra, cresceram rapidamente, mas, sem raízes profundas, murcharam ao sol. Algumas caíram entre os espinhos, que cresceram e as sufocaram. Mas outras caíram em boa terra, onde germinaram, cresceram belas e frondosas, produzindo frutos cheios de vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A multidão escuta atentamente, mas muitos olham uns para os outros, confusos. Cena 2: Os discípulos questionam. Mais tarde, à beira da praia, os discípulos se aproximam de Jesus. Pedro, curioso. Mestre, por que falas em parábolas? Qual é o significado desta história? Jesus, com paciência. A vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas nem todos podem compreender. A semente é a verdade, e o agricultor a distribui a todos. Mas o destino de cada semente depende do coração onde ela cai. Ele olha para o horizonte, como se enxergasse além do visível. Jesus, continuando. As sementes que caem no caminho são como aqueles que ouvem a verdade, mas a deixam ser levada pelo mundo. As que caem entre as pedras representam os que recebem a palavra com entusiasmo, mas, quando surgem dificuldades, abandonam a fé. Presos ao ego. As que caem entre espinhos são os que deixam suas verdades serem sufocadas pelo superego. Ele faz uma pausa, e sua voz ganha intensidade. Jesus. Mas as sementes que caem em boa terra são os inocentes, os que têm coração puro. Esses ouvem a palavra, meditam e a deixam crescer dentro de si. Eles entendem que o agricultor desperta o divino em cada um, e, ao florescer, tornam-se belos, cheios de sabedoria. Cena 3: O chamado à reflexão. Jesus caminha entre os discípulos, olhando diretamente nos olhos de cada um. Jesus. Vocês buscam a verdade? Observem onde ela germina. O segundo nascimento acontece dentro de quem sabe ouvir, ver e sentir a presença divina. O agricultor está aqui, no presente, semeando dentro de cada um de vocês. Aqueles que deixam suas sementes germinarem florescem com beleza e força. Quem tem ouvidos, ouça. Uma brisa suave sopra, e os discípulos sentem uma brisa suave. Toque na fontanela, e centro das mãos. Cena 4: E a conexão divina. O cenário muda. Mostra pessoas meditando, com mãos abertas, sentindo a brisa suave. O vento simboliza a confirmação das verdades divinas. Jesus. Meditem em si mesmos. A verdade não está fora, mas dentro. Eu desperto o que há de divino em vocês. Cresçam em beleza e sabedoria. Pois as sementes inocentes são aquelas que florescem e dão frutos para o reino dos céus. A cena encerra com o som do vento e o brilho suave do sol iluminando o grupo, simbolizando o despertar do divino. O cenário muda. Mostra pessoas meditando, com mãos abertas, sentindo a brisa suave. Essa brisa simboliza a presença divina, que traz um estado de consciência além dos pensamentos. Meditem em si mesmos. A verdade não está fora, mas dentro. Eu desperto o que há de divino em vocês. É a leveza da brisa, a manifestação de Deus, que os conduz ao estado puro de consciência. Cresçam em beleza e sabedoria, pois as sementes inocentes são aquelas que florescem e dão frutos para o reino dos céus. Jesus não é apenas uma presença física, mas o poder do canal central que desperta as sementes divinas dentro de cada ser. Ele se comunica pela brisa suave que sopra na fontanela e conduz ao estado puro de consciência, livre de pensamentos.
Os meditantes sentem a brisa e reconhecem a profundidade do silêncio interior. A luz do sol os envolve, como se a criação inteira estivesse testemunhando o florescimento do divino em suas vidas. Narrador. O poder do canal central é o caminho para o despertar, onde as sementes que caíram em boa terra crescem belas, sábias e cheias de vida. Este é o chamado para os buscadores da verdade e permitir que o poder divino os conduza ao segundo nascimento. Jesus, o mestre agricultor das sementes, estava em pé sobre um barco, rodeado pelas águas salgadas do mar. Na praia, uma multidão reunia-se em silêncio, com os corações prontos para ouvir suas palavras cheias de sabedoria. Ele ergueu a voz, clara e suave, dizendo: ouçam. O agricultor saiu para semear. Algumas sementes caíram pelo caminho, e as aves as devoraram. Outras caíram entre as pedras, onde havia pouca terra. Estas germinaram depressa, mas, sem raízes profundas. Secaram ao sol. Algumas caíram entre espinhos, que cresceram e as sufocaram. Mas outras caíram em boa terra, germinaram e cresceram fortes, belas e frondosas, produzindo frutos em abundância. Quem tem ouvidos, ouça. A multidão murmurava entre si, intrigada com o significado da história. Mais tarde, os discípulos aproximaram-se e perguntaram: Mestre, o que queres dizer com esta parábola? Por que falas em símbolos? Jesus respondeu com calma: a semente é a verdade divina que o agricultor, o poder do canal central, semeia em cada um de vocês. A terra onde ela cai é o estado de seus corações e mentes. Algumas sementes caem no caminho. Outras caem entre as pedras, onde a verdade desperta brevemente, mas é sufocada pelo ego. Algumas caem entre os espinhos, onde os pensamentos do superego as prendem, impedindo que cresçam. Ele fez uma pausa, olhando para os rostos atentos dos discípulos, e continuou: mas aquelas que caem em terra boa são as sementes da inocência, que encontram um coração puro. Essas germinam, crescem e dão frutos, pois são alimentadas pelo poder do canal central, o fluxo divino que conduz ao segundo nascimento. Jesus ergueu a mão, indicando o ar ao redor. Não é o calor do ego que desperta a semente divina, mas a brisa suave do Espírito Santo que sopra na fontanela e no centro das mãos. Essa brisa, o sopro de Deus, é a manifestação do estado puro de consciência. É nesse silêncio, além dos pensamentos, que a verdade floresce. Ele concluiu com firmeza: o segundo nascimento acontece para aqueles que sabem ouvir, ver e reconhecer a verdade dentro de si. Aquele que permite que o agricultor desperte a semente divina cresce em beleza e sabedoria. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A multidão sentiu um silêncio profundo no coração. E os que estavam prontos para a verdade perceberam a brisa suave passando por eles, despertando algo além das palavras. O divino dentro de si mesmos. O poder da inocência que todos têm, despertar o segundo nascimento.